Como você deve se comportar? Quando alguém te desrespeita em público ou faz uma piada desagradável. Situações em que você se sente menosprezado ou envergonhado podem ser desafiadoras. Como você pode ganhar respeito mesmo daqueles que habitualmente parecem não reconhecer o valor dos outros? E como você ganha respeito daqueles que parecem se esforçar para desvalorizar as pessoas? Essas são perguntas que tocam em uma parte profunda e universal da nossa experiência humana. Na discussão de hoje, exploraremos não apenas respostas superficiais, mas aquelas enraizadas na sabedoria do estoicismo, essa filosofia antiga que empoderou pensadores e líderes por séculos, nos ensina a nos distanciar do caos dos julgamentos externos e a abraçar um estado de espírito sereno, onde as opiniões dos outros não nos definem nem nos perturbam. Hoje, vamos nos aprofundar além das pontas superficiais, aproveitando a força dos princípios estoicos para transformar o desrespeito cotidiano em oportunidades para crescimento pessoal e autoafirmação. Seja no trabalho, com amigos ou em ambientes sociais mais casuais, as situações em que você se sente prejudicado são exatamente onde o estoicismo brilha. Fique conosco, porque até o final deste vídeo, você não só estará equipado para lidar com esses momentos com equilíbrio e dignidade, mas também entenderá por que esses princípios resistiram ao teste do tempo, oferecendo paz e resiliência em meio à turbulência da vida. Se você achar esses insights valiosos, considere assinar nosso canal, onde nos aprofundamos na filosofia prática e em como ela pode ser aplicada à vida moderna. Agora, vamos embarcar juntos nessa jornada de autoempoderamento e respeito. As primeiras impressões são importantes. As primeiras impressões são uma forma de arte em si mesmas, uma dança sutil de percepções e projeções que pode definir o tom para interações futuras. Na tradição estoica, muito é feito do conceito de controle. Entender o que podemos influenciar e o que não podemos. Quando você conhece alguém pela primeira vez, seja em uma entrevista de emprego, uma reunião social ou até mesmo um encontro casual na rua, você tem uma oportunidade poderosa de influenciar a narrativa de quem você é e o que você representa. Marco Aurélio escreveu frequentemente sobre a importância do autocontrole e da dignidade, enfatizando que a única coisa que realmente controlamos são nossas ações, reações e comportamento. Quando você dá um aperto de mão firme, mantém contato visual e se apresenta com confiança, você não está apenas seguindo a etiqueta social, você está fazendo uma declaração sobre seu respeito por si mesmo e pela outra pessoa. É um reconhecimento mútuo da humanidade e da dignidade, algo profundamente enraizado nos valores estoicos. A sabedoria de Epiteto, outro filósofo estoico, também ressalta a importância das primeiras impressões. Ele ensinou que devemos nos preocupar apenas com o que está em nosso poder. Nossa apresentação, nossa forma de falar, vestir-se e agir, ao escolher conscientemente nos apresentarmos de forma autêntica e respeitosa, criamos uma expectativa não apenas de como os outros nos verão, mas de como nos vemos. Uma forte primeira impressão não se trata apenas de influenciar os outros. É sobre reforçar nossa própria autopercepção como competentes, confiantes e no controle. Além disso, considere o efeito ondulação daquele primeiro encontro. Assim como uma pedra jogada em um lago cria ondas muito além do seu ponto de entrada inicial, uma primeira impressão positiva pode abrir caminho para interações mais suaves e resultados mais favoráveis. No entanto, de acordo com os ensinamentos estoicos, é crucial se desligar do resultado, enquanto podemos fazer o nosso melhor para causar uma primeira impressão positiva. Como os outros nos percebem é, em última instância, fora do nosso controle e não deve perturbar nosso equilíbrio interno. O objetivo não é manipular ou orquestrar cada detalhe de como os outros nos veem, mas nos apresentarmos sinceramente e deixar nosso verdadeiro caráter falar por si mesmo. O estoicismo também nos ensina sobre a impermanência das primeiras impressões. Assim como nosso julgamento inicial dos outros pode mudar com o tempo, as percepções dos outros sobre nós também podem evoluir.
Isso nos lembra que, embora a primeira impressão seja importante, ela não é definitiva. Devemos nos esforçar para incorporar consistentemente as virtudes que queremos ser reconhecidos, como justiça, sabedoria, coragem e moderação. Cada interação é uma chance de provar nosso compromisso com esses valores, reforçando ou até mesmo reformulando as primeiras impressões que causamos. Navegando por interrupções. Navegar por interrupções com elegância é uma habilidade sutil, mas significativa, que mistura a assertividade com a antiga sabedoria do estoicismo. Imagine que você está no meio de compartilhar um pensamento ou uma história, e de repente, alguém te corta. É um cenário comum que pode testar nossa paciência e interromper nosso fluxo de comunicação. No entanto, como estoicos, somos ensinados a abraçar todas as situações como uma oportunidade de praticar a virtude. Lidar com interrupções não é exceção. A abordagem estoica a tais interrupções não se trata apenas de se afirmar, mas de manter a paz interior e a perspectiva. Sêneca frequentemente discutiu a importância da tranquilidade e como as perturbações externas, como alguém nos interromper, não deveriam ter o poder de perturbar nosso estado interno. Quando alguém te interrompe, isso apresenta um momento perfeito para praticar essa tranquilidade, responder com paciência e compostura, em vez de irritação. Não só mantém a interação civil, mas também reflete um profundo senso de autocontrole e respeito pela conversa. E seus participantes, em termos práticos, quando você se encontra sendo interrompido, reserve um breve momento para coletar seus pensamentos. Essa pausa não é sinal de derrota ou submissão, mas sim um momento estratégico de compostura, dando tempo para você responder com atenção. O estoicismo nos ensina a não reagir impulsivamente a eventos externos, mas a responder com julgamento razoado. Depois de ter reunido seus pensamentos, enderece a interrupção com um pedido educado para terminar o que você estava dizendo. Frases como: "Posso terminar meu ponto?" ou "Eu gostaria de adicionar algo a isso", ajudam a recuperar o espaço na conversa. Esse método comunica seu desejo de continuar de uma forma que respeita seu direito de falar e o interesse da outra pessoa no tópico. Também lembra sutilmente o interrompente das normas conversacionais e limites, sem confronto direto. O princípio estoico de focar no que podemos controlar é incrivelmente relevante aqui. Você não pode controlar o impulso de outra pessoa de interromper, mas pode controlar sua reação. Ao escolher responder com dignidade e compostura, você influencia a situação positivamente, guiando-a de volta a um diálogo respeitoso e produtivo. Além disso, uma resposta assim muitas vezes impressiona o interrompente com o valor de ouvir, potencialmente reduzindo a probabilidade de interrupções futuras. Lembre-se também de que, às vezes, interrupções não são mal intencionadas, mas surgem de entusiasmo ou urgência genuínos. Aqui, a virtude estoica da empatia se torna vital. Entender as razões por trás da interrupção pode ajudá-lo a decidir como responder adequadamente. Se os pontos do te interrompem forem urgentes ou adicionarem valor significativo à conversa, reconhecer sua contribuição antes de voltar ao seu ponto pode ser uma escolha sábia. Isso não só mantém a conversa fluida e dinâmica, mas também demonstra sua flexibilidade e liderança na orientação da discussão. Incorporar práticas estoicas no tratamento de interrupções também significa reconhecer quando deixar ir. Se a interrupção levar a conversa em uma direção que é, em última instância, mais frutífera, pode ser sábio permitir a mudança de curso. Isso não significa que você está renunciando sua chance de falar, mas sim escolhendo o caminho mais benéfico para a discussão em geral, encarnando o ideal estoico de agir segundo a razão e o bem comum. Piadas e humor. Quando alguém usa humor às suas custas, pode doer. É uma situação muito comum, seja em um ambiente casual com amigos ou em um ambiente de trabalho mais formal. Mas como respondemos a tais piadas e atos de humilhação diz muito sobre nosso caráter e resiliência. O estoicismo, com seu foco profundo em manter a virtude pessoal apesar das circunstâncias externas, oferece orientação profunda sobre como lidar com esses momentos não apenas com graça, mas com uma mudança empoderadora de perspectiva.
Estoicos como Marco Aurélio acreditavam em enfrentar a adversidade com a mente calma e um coração composto, enfatizando que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossas reações a eles, quando confrontado com uma piada que faz de você o alvo do humor. A reação instintiva pode ser sentir-se envergonhado ou chateado. No entanto, uma abordagem estoica nos encoraja a olhar para a situação de forma diferente, vendo-a como uma oportunidade para exibir equanimidade. E, talvez, ensinar uma lição suave de respeito. Primeiro, responder com uma pausa, em vez de uma reação impulsiva, pode ser incrivelmente poderoso. Isso permite que você mantenha o controle da situação e responda de forma ponderada, demonstrando autocontrole e dignidade. Este momento de silêncio é seu primeiro ato de reivindicação de controle. Não sobre a outra pessoa, mas sobre você mesmo e a situação. Naquela pausa, você ganha espaço para escolher sua resposta. Em vez de deixar que emoções reflexivas ditem suas ações, você reflete o ideal estoico de que temos o poder de escolher nossas respostas, independentemente do estímulo inicial. Depois da pausa, considere pedir ao brincalhão que repita seu comentário. É um pedido simples, mas que carrega um peso significativo. Muitas vezes, o humor deriva seu impacto da espontaneidade e do elemento surpresa. Ao pedir uma repetição, você muda sutilmente a dinâmica da interação. A piada, quando repetida, pode perder sua vantagem e expor qualquer insensatez ou grosseria subjacente. Isso não só diminui o efeito da piada, mas também coloca o responsável de volta no centro das atenções, fazendo-o considerar a natureza do seu comentário. Essa técnica também serve a um duplo propósito. Ela demonstra sua indiferença estoica a pequenos desprezos e sua falta de vontade de ser impactado por opiniões externas. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro dano vem de nossas próprias percepções de um evento, não do evento em si. Ao mostrar que a piada não te impactou o suficiente para ser totalmente ouvida ou entendida na primeira vez, você encarna o princípio estoico da independência emocional. Além disso, lidar com tais situações com equilíbrio e uma falta de agitação visível envia uma mensagem clara para os outros sobre seus limites e expectativas em relação ao respeito e decoro. É um momento instrutivo, não apenas para a pessoa que fez a piada, mas para todos os presentes. Você se torna um exemplo vivo de como manter a dignidade diante do desrespeito, influenciando outros pelo seu exemplo. Nos casos em que o humor não é malicioso e o ambiente permite, inverter a piada com um retorno espirituoso e não ofensivo também pode ser eficaz. No entanto, isso deve ser feito com cuidado para manter a linha do respeito e garantir que a resposta não agrave a situação. O objetivo aqui não é ganhar uma batalha de inteligência, mas demonstrar que você não se incomoda e está igual ao momento, refletindo a virtude estoica de espírito sublinhada pela sabedoria. Uma pergunta em resposta. Quando alguém usa humor às suas custas, pode doer. É uma situação muito comum, seja em um ambiente casual com amigos ou em um ambiente de trabalho mais formal. Mas como respondemos a tais piadas e atos de humilhação diz muito sobre nosso caráter e resiliência. O estoicismo, com seu foco profundo em manter a virtude pessoal apesar das circunstâncias externas, oferece orientação profunda sobre como lidar com esses momentos não apenas com graça, mas com uma mudança empoderadora de perspectiva. Estoicos como Marco Aurélio acreditavam em enfrentar a adversidade com a mente calma e um coração composto, enfatizando que não são os eventos externos que nos perturbam, mas nossas reações a eles, quando confrontado com uma piada que faz de você o alvo do humor. A reação instintiva pode ser sentir-se envergonhado ou chateado. No entanto, uma abordagem estoica nos encoraja a olhar para a situação de forma diferente, vendo-a como uma oportunidade para exibir equanimidade. E, talvez, ensinar uma lição suave de respeito. Primeiro, responder com uma pausa, em vez de uma reação impulsiva, pode ser incrivelmente poderoso. Esse momento de silêncio é seu primeiro ato de reivindicação de controle.
não sobre a outra pessoa, mas sobre você mesmo e a situação. Naquela pausa, você ganha espaço para escolher sua resposta. Em vez de deixar que emoções reflexivas ditem suas ações, você reflete o ideal estoico de que temos o poder de escolher nossas respostas, independentemente do estímulo inicial. Depois da pausa, considere pedir ao brincalhão que repita seu comentário. É um pedido simples, mas que carrega um peso significativo. Muitas vezes, o humor deriva seu impacto da espontaneidade e do elemento surpresa. Ao pedir uma repetição, você muda sutilmente a dinâmica da interação. A piada, quando repetida, pode perder sua vantagem e expor qualquer insensatez ou grosseria subjacente. Isso não só diminui o efeito da piada, mas também coloca o responsável de volta no centro das atenções, fazendo-o considerar a natureza do seu comentário. Essa técnica também serve a um duplo propósito. Ela demonstra sua indiferença estoica a pequenos desprezos e sua falta de vontade de ser impactado por opiniões externas. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro dano vem de nossas próprias percepções de um evento, não do evento em si. Ao mostrar que a piada não te impactou o suficiente para ser totalmente ouvida ou entendida na primeira vez, você encarna o princípio estoico da independência emocional. Além disso, lidar com tais situações com equilíbrio e uma falta de agitação visível envia uma mensagem clara para os outros sobre seus limites e expectativas em relação ao respeito e decoro. É um momento instrutivo, não apenas para a pessoa que fez a piada, mas para todos os presentes. Você se torna um exemplo vivo de como manter a dignidade diante do desrespeito, influenciando outros pelo seu exemplo. Vá embora, às vezes a resposta mais poderosa a uma situação em que você não está sendo respeitado é simplesmente ir embora. Isso não é sobre fugir de um problema ou admitir derrota, mas sobre reconhecer que algumas batalhas não valem sua energia. O estoicismo, uma filosofia profundamente enraizados na busca da paz interior e na tomada de decisão racional, nos incentiva a distinguir entre o que é e o que não é digno de nosso investimento emocional. A decisão de ir embora é quintessencialmente estoica. É uma aplicação prática da dicotomia do controle, um princípio fundamental na filosofia estoica, que ensina que devemos concentrar nossos esforços apenas nas coisas que estão ao nosso poder. Nossas próprias ações e atitudes, quando confrontado com desrespeito, muitas vezes não podemos controlar o comportamento da outra pessoa, mas podemos controlar como respondemos a isso. Escolher deixar uma situação tóxica é um testemunho de compreensão e ação sobre esse controle. Afastar-se deve ser visto como um ato de autorrespeito. Ele sinaliza para os outros, e mais importante, para nós mesmos, que nosso bem-estar é nossa prioridade. Marco Aurélio escreveu extensivamente sobre a importância de agir de acordo com a natureza, e parte da nossa natureza como seres racionais é buscar ambientes que são condutivos para nosso crescimento e bem-estar. Se uma situação consistentemente mina sua tranquilidade ou seus valores, então se remover daquela negatividade é lógico e saudável. Essa escolha também reflete a virtude estoica da coragem. É preciso força para se afastar de situações, especialmente aquelas que são familiares ou envolvem pessoas com quem nos importamos. Como os estoicos ensinam, ser corajoso não é apenas suportar dificuldades, mas também tomar decisões difíceis que defendem seus ideais morais. Quando o desrespeito se repete e o diálogo não conseguiu resolver o problema, ir embora pode ser uma declaração poderosa do seu compromisso em manter sua dignidade pessoal. Além disso, escolher ir embora pode ter um efeito transformador sobre como os outros percebem e tratam você no futuro. Ele estabelece um precedente sobre qual comportamento você vai e não tolerará. As pessoas passam a entender que seu respeito e presença são condicionados ao comportamento delas, que deve se alinhar com respeito mútuo e decência. No estoicismo, o conceito de ações adequadas, ações que estão em harmonia com o próprio caráter e circunstâncias externas, é central.
Às vezes, ir embora pode ser a ação mais adequada do ponto de vista prático. Ir embora não se trata apenas do ato físico de deixar, mas também de se desligar emocional e mentalmente das dinâmicas nocivas. É um reconhecimento de que nem todo conflito precisa ser confrontado diretamente. Algumas situações são melhor deixadas para trás, não porque você é incapaz de abordá-las, mas porque são fundamentalmente desalinhadas com seu caminho e princípios. No processo de se afastar, é importante manter a compostura e agir com intenção. Isso não é uma retirada com raiva ou frustração, mas uma escolha consciente e composta. Isso se alinha com a prática estoica da atenção plena e ação deliberada. Cada passo que você dá deve ser considerado e em serviço do seu bem-estar máximo e ideais filosóficos. Obrigado por se juntar a nós hoje no A Última Virtude. Lembre-se de que a essência do estoicismo não é apenas suportar os desafios da vida, mas transformá-los em oportunidades para crescimento e reflexão. Esperamos que os insights de hoje tenham fortalecido você para enfrentar as adversidades da vida com maior sabedoria e compostura. Se você achou a discussão de hoje útil, considere assistir a um dos vídeos sugeridos na tela para continuar sua jornada conosco. Juntos, vamos continuar explorando como a sabedoria antiga pode inspirar vidas modernas. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Sua presença verdadeiramente enriquece nossa exploração coletiva do estoicismo. Vejo você no próximo